Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Dando continuidade aí à nossa série sobre as parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 20, vamos falar da parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus, capítulo 20. Vamos ler dos versos 1 ao verso 16. Mateus 20, do 1 ao 16, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você? Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e pelas porções que ainda iremos ler ao longo dessa noite. Fale conosco, Senhor, eu te peço, por favor. Precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, não apenas quando estamos entre louvores, não apenas quando estamos clamando por cura e por livramento dos nossos irmãos. Nós somos dependentes de Ti, principalmente, ó Deus, quando precisamos ouvir a Tua voz. Então fala conosco nessa noite, apesar de mim, Senhor. Que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito reine nessa noite e nos ensine para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Algumas semanas eu tenho comentado sobre o livro dos mártires, né? Falando sobre como foi a perseguição no período romano e falando como também a perseguição acontece ainda hoje. Mas, nesse período da história da perseguição romana, houve um episódio na igreja muito estranho, muito emblemático para aquilo que nós vamos falar hoje. Porque, como eu falei, a perseguição de Roma era uma perseguição física. Havia tortura, os cristãos eram queimados, os cristãos eram torturados, degolados, decapitados, era algo terrível. E não é de se admirar que, nesse momento, muitas pessoas negassem a fé, porque nós falamos muito daqueles que permanecem, né? A gente sempre traz o exemplo daqueles que resistem, daqueles que não negam a Cristo, daqueles que ficam fiéis até o fim. Mas nós não devemos nos enganar e precisamos saber, muitas pessoas desistiram. Muitas pessoas, diante da sua morte ou da morte de pessoas que amavam, quando mandavam negar a Cristo ou quando mandavam adorar ao imperador, essas pessoas faziam. Só que depois que a perseguição acabou, quando não havia mais
motivo para temer, essas pessoas quiseram voltar para a igreja. Essas pessoas quiseram, agora eu posso adorar a Cristo novamente. Só que o que aconteceu? Aqueles que resistiram à tortura, aqueles que viram seus parentes serem mortos, aqueles que suportaram todo tipo de angústia por causa da perseguição, eles não queriam receber os irmãos. Eles não achavam justo que aquelas pessoas que fugiram da perseguição romana, que fugiram da perseguição dos imperadores, voltassem para a igreja. Por quê? Talvez por uma ideia equivocada, que sempre encontra uma maneira de entrar no nosso coração e de entrar no coração da igreja, que é a ideia de mérito. Nós sempre achamos que temos algum mérito. E esses irmãos que resistiram à tentação, que resistiram à perseguição, eles se acharam com mérito. E acharam que os irmãos que fraquejaram, os irmãos que não conseguiram resistir à pressão, esses não tinham mérito. Então, por isso, não poderiam estar na igreja. E essa parábola de Jesus tem a ver com essa ideia de mérito. Vamos ter que olhar para o contexto para ver, porque você vê que no verso 1 que nós lemos, Jesus começa com um porquê. Quando o texto começa com um porquê, é porque ele está vindo de uma ideia anterior. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que no capítulo 19, nós temos a história do jovem rico. Qual é a história do jovem rico? O jovem rico é um jovem que se aproxima de Jesus, chama ele de bom mestre. Nós não vamos ler por conta do tempo, mas fica como dever de casa. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus, chama-o de bom mestre e pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus pergunta para ele dos mandamentos: você conhece os mandamentos? Você tem os mandamentos, tem obedecido? E ele diz: não, isso tudo eu tenho feito. Então Jesus diz para ele: olha, uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E o jovem rico, porque era rico, se entristece e vai embora. Jesus então se volta para os seus discípulos e fala do perigo das riquezas. Vamos agora ler, essa parte a gente vai ler, a partir do verso 23 do capítulo 19. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então vem Pedro, sendo Pedro, a partir do verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Até aí, depois a gente lê o resto. Pedro, quando ouviu Jesus falando do perigo das riquezas, Pedro, que presenciou o jovem rico indo embora porque não quis abrir mão das suas riquezas e não seguindo a Jesus, Jesus traz essa advertência, fala que os ricos dificilmente entrarão no céu. Então Pedro, olhando para o jovem rico, e falou assim: eu acho que eu estou melhor do que ele, porque eu estou aqui. Aí Pedro se volta para Jesus e fala assim, é como se ele falasse assim: o jovem rico não quis abrir mão da riqueza para seguir o Senhor, mas nós estamos aqui. Ele diz, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? O que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Porque nós não somos como o jovem rico, nós não ficamos com medo, nós não tivemos receio, nós abrimos mão de tudo, nós deixamos tudo para trás para segui-lo. Então Jesus responde, verso 28, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém,
muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Imagina Pedro ouvindo isso. Estou bem na fita. Nós que deixamos tudo, nós vamos assentar em 12 tronos. Nós vamos julgar. Estamos podendo. Falei que a gente era melhor do que o jovem rico. Falei que a gente estava melhor. Nós deixamos tudo. Aí Jesus traz essa parábola que nós lemos para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele dá essa advertência no verso 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E aí ele traz, por quê? Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, dono de terras, e entra na parábola que nós vamos analisar hoje. Vejam, esse homem sai pela manhã e busca a primeira leva de trabalhadores. Era comum naquela época trabalhadores braçais ficarem na praça, aguardando que alguém viesse contratá-los. Os senhores saíam e buscavam a quantidade de mão de obra que fosse necessária. E 1 denário era o padrão de pagamento de um trabalho de um dia. Então, um trabalhador braçal, por trabalhar um dia, ganhava 1 denário. Esse homem, da parábola de Jesus, sai pela manhã e busca alguns trabalhadores. E eles começam a trabalhar, normalmente, o início do trabalho era às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã começou a primeira turma a trabalhar. Só que o texto nos diz que ele saiu de novo às 9 horas da manhã, depois ele foi ao meio-dia, depois ele foi às 3 horas da tarde e ainda pegou uma galera às 5 horas da tarde. Só que o trabalho era só até às 6. Então, pensa você estava lá na praça de madrugada, você foi abençoado, porque alguém chegou e contratou você. Tenho trabalho, vou ganhar dinheiro. E você está lá trabalhando, daqui a pouco, das 9 horas da manhã, chegou um outro. Chegou mais gente aí. Pô, legal, vai dividir o trabalho. Deu meio-dia, chegou mais uma galera. Deu 3 horas da tarde, mais um pessoal. E você está lá desde as 6. E você começa a olhar. Está chegando gente aí. 5 horas da tarde. Aí chega uma turma. Aí tu já pensa, o que esse cara está fazendo aqui essa hora? 5 horas da tarde. Quando chega na hora do pagamento, termina o dia, aí o senhor fala para pagar, né? Ele chama o administrador e fala, paga, mas começa a pagar pelos últimos. E você que chegou lá às 6 horas da manhã, ele falou para você que você ia receber quanto? 1 denário. Então você está imaginando o quê? Essa galera vai ganhar menos. O cara chegou aqui 5 horas da tarde. Vai ganhar quanto? Estava lá esperando. Quando ele viu que a galera que chegou 5 horas da tarde ganhou 1 denário, ele pensou, vou ganhar mais. Porque se essa galera que chegou aqui 5 horas da tarde ganhou 1 denário, eu tenho que ganhar pelo menos 2. Porque eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Entregou 1 denário para o cara que chegou às 5, entregou 1 denário para o cara que chegou às 3, entregou 1 denário para o cara que chegou ao meio-dia, e ele já começa a ficar meio bolado. Entregou 1 denário para o cara que chegou às 9. Quando chegou na vez dele, 1 denário. Aí não, pô. Aí ele ficou chateado. Verso 12. Não, verso 11. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu mereço mais. Eu mereço receber mais do que ele. Mas o dono da terra diz, olha, o que eu combinei contigo? Eu não combinei com você que ia te dar 1 denário? E não estou te dando 1 denário? Do que você está reclamando? Qual é o seu problema? Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Não posso, do meu dinheiro, pagar o quanto eu quiser para as pessoas? Não posso? O dinheiro não é meu? A terra não é minha? Eu não posso pagar o valor que eu quiser? Então, Jesus reforça aquilo que ele tinha dito no verso 30 do capítulo 19 e diz, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Por que ele coloca isso aqui depois de ter dito para os discípulos, ter dito para Pedro, que eles teriam 12 tronos e julgariam a nação de Israel? É justamente para que eles não achassem que estavam tendo essa glória, tendo essa bênção,
porque eles mereciam. O coração de Pedro, quando faz a pergunta, já é um coração de quem se acha superior. Já é o coração de que olha para o jovem rico e diz: olha, ele não teve peito para seguir Jesus, eu tive. Ele não largou tudo para seguir Jesus, eu larguei. Então, ele não vai receber, eu vou ter um trono. Eu vou sentar num trono, eu vou julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus traz essa parábola justamente para poder dizer: não é mérito, não é uma questão de mérito seu, é bondade de Deus. Se vocês, apóstolos, se vocês, meus discípulos, vão se assentar em 12 tronos, é porque Deus graciosamente concedeu isso. Não é mérito, você não é melhor do que o jovem rico, você não é melhor do que ninguém. Simplesmente Deus está usando da sua soberania para dar o que Ele quiser para quem Ele quiser. Ele não quer, Jesus está trazendo essa parábola porque Ele não quer que os apóstolos pensem que pelo fato de Deus ter planejado colocá-los sobre 12 tronos, que eles se achassem superiores ou melhores ou mais merecedores do que quem quer que seja. Apocalipse 21 vai dizer, e não vamos abrir, mas Apocalipse 21, você pode ler em casa depois, vai dizer que a Nova Jerusalém vai estar sustentada sobre 12 colunas, que tem os nomes dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos, os apóstolos são aqueles que fundaram a igreja. A igreja está apoiada, está sustentada nos ensinos dos apóstolos. Então, eles têm sim uma relevância, eles têm um lugar especial dado por Deus. Mas isso não quer e não dá o direito aos apóstolos, e é isso que Jesus está querendo dizer para Pedro e para os demais apóstolos, isso não dá a eles o direito de se acharem melhores, de se acharem superiores, de dizer que têm mérito. Da mesma forma que o Senhor da vinha foi bom em recompensar os trabalhadores da última hora com o mesmo salário dos trabalhadores que estavam lá desde as 6 horas da manhã, Deus também tem o direito de conceder bênçãos para quem Ele quiser e como Ele quiser. Nós todos recebemos a nossa salvação graciosamente, pela graça de Deus, e em Cristo nós vamos habitar na Nova Jerusalém, amém? Vamos voltar, vamos estar lá? Amém. Mas, quando chegarmos lá, nós não devemos chegar e olhar assim: poxa, o Guilherme era tão vacilão e ele está aqui também, né? Ganhou o mesmo prêmio que eu, ralei pra caramba, sofri, e aí, ó, ele está aqui. Porque nosso coração é assim. O coração de Pedro estava dessa forma, e a grande verdade é que eu e você, o tempo inteiro, estamos sendo assediados no nosso coração, de olhar para o irmão, de olhar para as pessoas e achar que nós estamos fazendo mais, que nós merecemos mais, ou que o outro merece menos, quando na verdade todos são salvos pela graça, mediante a fé. Ninguém fez nada para ir para o céu, meu irmão. Ninguém. Nenhum de nós fez nada para ir para o céu. Nós estamos indo para o céu porque Jesus fez algo por nós. Porque Ele realizou aquilo que precisava ser feito por nós. Então, o que Jesus está fazendo é ajustando o foco dos apóstolos para que o foco deles esteja na bondade de Deus. É aí que está o foco. Tudo que envolve o reino de Deus tem o seu foco na bondade de Deus. Não há por que ficar competindo ou se comparando. Porque quando os trabalhadores fizeram isso, os trabalhadores da parábola fizeram isso, eles perderam o foco. Porque eles receberam exatamente aquilo que foi prometido. Eles não tinham nada a ver com a vida do outro que chegou 5 horas da tarde. Isso era uma relação dele com o dono da terra. Toda a salvação, tudo o que Deus concede graciosamente, não tem nada a ver, que concede a outra pessoa, não tem nada a ver comigo. Se Deus abençoou meu irmão mais do que a mim,
Nós dois estamos indo para o céu. É isso que importa. Não temos que ficar competindo ou comparando. E Jesus dá esse alerta. Ele traz essa parábola para trazer esse alerta. Olha, não é por mérito, é de acordo com a bondade de Deus, é de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Ele é soberano, da mesma forma que o dono da vinha faz o que quer com o seu dinheiro e paga quanto quiser para as pessoas, Deus também concede bênçãos e recompensas para quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Porque tudo é dado graciosamente, não há mérito em ninguém, ninguém merece nada. Então Jesus, ele depois de fazer essa parábola, ele passa para um assunto mais sério. Ele começa a falar a respeito da sua partida, de como será o seu sofrimento, versos 17 ao 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí vamos lá, se coloca no lugar de Pedro e dos apóstolos. Você está andando com Jesus. Jesus diz que você vai ter um trono lá na glória. Jesus diz que você vai julgar as tribos de Israel. E no caminho, Jesus vira para você e fala assim: olha, eu vou chegar em Jerusalém, vão me açoitar, vão me matar, vão me humilhar, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Tu ia querer falar de outra coisa depois disso? Ou tu ia perguntar: como assim, Jesus? Que história é essa que vão te bater? Que história é essa que vão te açoitar? Como assim ressuscitar no terceiro dia? Era isso que resolveu o assunto, né? Mas olha o que estava preocupando ainda o coração dos apóstolos. Depois que Jesus fala isso, verso 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ah, peraí, gente. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou a beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Até aí. Então vejam, os discípulos ouviram a parábola e não entenderam nada. Jesus começa a falar do seu sofrimento, começa a falar da sua dor, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, e eles nem ouviram. Senta do lado e fala assim: faz o seguinte, não vai ter 12 tronos? Bota o meu de um lado e o do meu irmão do outro lado, para a gente ficar ali, ó, coladinho. Aí Jesus disse: mas eu estava falando da minha morte, gente. Não, Jesus, isso não é importante. O importante é saber onde eu vou estar sentado. Do teu lado. É do teu lado, né? Aí Jesus fala: vocês vão beber do meu cálice? Não sabe nem que cálice é. Podemos. Por quê? Porque eu sou o cara. Eu tenho mérito. Eu sou sinistro. Vou ter um trono. Como assim eu não vou beber do cálice? É claro que eu vou beber do cálice, Jesus. Não sabe nem que cálice que é. Aí Jesus vai e avisa: vocês vão beber do meu cálice. Embora o cálice de Cristo seja o cálice da ira de Deus que é derramado sobre ele, é um cálice de julgamento, um cálice de punição. Não é desse cálice que Jesus está falando que eles vão beber. O que Jesus está querendo dizer para eles, e que eles nem sabem ainda, é que eles vão sofrer muito por causa do Evangelho. Vocês vão sofrer. Vocês não sabem ainda. Eu vou sofrer, mas eu vou levar sobre mim o cálice da ira de Deus. Vocês vão levar a ira dos homens, por conta de serem meus seguidores. Mas eles não fazem ideia. Então Jesus é obrigado a trazer à luz novamente o ensinamento. Sabe por quê? Porque foi Tiago e João, junto com a mãe, que foram lá falar com Jesus. Só que os outros apóstolos, verso 24, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Por quê? Deve ter pensado: por que eu não pensei nisso antes? Eles pediram primeiro, agora vai ser deles o lugar, né? Ficaram indignados. Na sordina, foram lá e pediram para Jesus para sentar do lado dele.
olha a preocupação dos apóstolos, preocupados em saber. Eles acabaram de descobrir que iam estar sentados em tronos, acabaram de descobrir. Agora estão brigando para ver qual trono vai ser do lado de Jesus. Que absurdo! Mas Jesus então vai, a partir do 25, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam, Jesus é obrigado, então, a dar outra abordagem para poder fazer eles entenderem aquela parábola. Não é mérito. Nenhum de vocês tem mérito. E se vocês querem alguma relevância, se vocês querem algum galardão, alguma recompensa, sirvam. Sejam aqueles que servem. Jesus está mostrando que a lógica do reino dos céus não tem nada a ver com a lógica do mundo. No mundo está todo mundo competindo. No mundo está todo mundo querendo mostrar quem pode mais, quem faz mais, quem realiza mais, quem é mais capaz, quem tem mais cursos, mais seguidores, mais conhecimento, mais dinheiro, tudo. No mundo está todo mundo disputando para ver quem tem mais, seja lá o quê. No reino de Deus não é assim. No reino dos céus é o contrário. Aqueles que se humilham, esses é que serão exaltados. Aqueles que são os últimos, esses é que serão os primeiros. Aqueles que servem, aqueles que entregam a sua vida, esses é que são exaltados. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus está dizendo para eles: tirem isso da cabeça. Não há méritos, não há nada que vocês sejam melhores do que ninguém. E se vocês querem alguma relevância, então sejam servidores uns dos outros. A lógica do reino de Deus é serviço abnegado. O que é um serviço abnegado? É aquele que trabalha sem esperar a recompensa. Porque pensa bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui porque já fomos salvos, concordam comigo? Quem está em Cristo já foi salvo, salvo pela graça. Tudo que nós fazemos aqui, todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho, qualquer doação que a gente faz, qualquer contribuição financeira, tudo que nós realizamos no reino de Deus, é porque nós já fomos salvos. Então não há que se pensar em nenhum mérito, porque quando eu e você fomos salvos, nós não estávamos fazendo as coisas boas. Nós fomos salvos porque estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Foi lá que Deus buscou a gente. Se hoje a gente está mais limpinho, se hoje a gente está mais cheirosinho, é porque Jesus nos limpou. É porque o sangue do Cordeiro nos limpou. Então não pense, nós não devemos pensar que quando olhamos para a nossa vida hoje, comparamos com a nossa vida do passado, que deve sim estar muito melhor. Nós devemos sim estar muito melhores do que estávamos quando Jesus nos pegou. Mas o mérito disso é de quem? É dele. Foi ele que nos resgatou, foi ele que nos deu um novo coração, foi ele que colocou dentro de nós o seu Espírito, e é ele que está trabalhando em nós até hoje. Então nós aqui não estamos numa competição, porque todos nós fomos nivelados por baixo como pecadores, e todos nós fomos salvos como filhos, e fomos colocados num outro patamar também, todos iguais. Então o nosso trabalho, o nosso serviço aqui, não é para que tenhamos destaque.
O nosso trabalho é para que Deus seja glorificado. Jesus é o exemplo, ele se coloca como exemplo, verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, e ele, sendo Senhor, ele é o maior de verdade. Pedro acha que é, mas não é. Jesus é. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Criador do universo. E vira para nós e diz: você tem que fazer que nem eu, que vim para servir. Ele que é realmente alguém, ele que é realmente o cara. Eu e você que não somos nada, nem ninguém, a gente quer fazer algo para achar que somos. Então, se nós entrarmos por esse caminho, meus irmãos, nós seremos os últimos. E vamos ficar resmungando igual os trabalhadores que, Deus, eu estou aqui há tanto tempo, eu venho para a igreja todo culto, eu chego antes de todo mundo, saio depois de todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho em tal coisa, eu faço. E aí? Fazia por quê então? Porque queria mérito? Fazia porque queria ser reconhecido? Fazia porque queria ser chamado de santo? Se a nossa intenção é essa, meus irmãos, estamos totalmente fora do propósito do reino, porque o rei desse reino, veio para servir e veio para entregar a sua vida. Então, nós devemos estar no mesmo propósito. Não importa o quão maravilhosamente Deus possa usar a sua vida. Porque Jesus não tirou a importância dos apóstolos. Jesus não disse que os apóstolos eram pessoas insignificantes no reino. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse o quê? Quando vier a regeneração, quando o Filho do Homem assentar no seu trono, vocês estarão em 12 tronos. Ele reconheceu a importância dos apóstolos. Mas quando Deus faz isso, é uma coisa. Quando eu quero isso, é outra coisa. Jesus está alertando eles que o serviço é a prioridade. E Deus recompensa como Ele quer, a quem Ele quer. Então, nós não devemos servir com a intenção de sermos glorificados por isso. Nós não devemos servir com o desejo de termos reconhecimento, porque esse verso 26 aqui, ele pode ser muito bem distorcido, veja só. Mas, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Se eu tirar essa frase do contexto, pode ser que eu posso dizer assim, não, eu quero ser grande, então eu vou servir. Está vendo a inversão que eu posso ter? Não, eu quero que todo mundo me reconheça como alguém grande. Eu quero que todo mundo me reconheça como alguém poderoso. Então, eu vou trabalhar mais do que todo mundo. Então, eu vou ser o cara que vai fazer tudo. Eu vou estar em todos os ministérios, eu vou estar em todos os cultos, eu vou estar fazendo tudo. Quando o pastor perguntar alguma coisa, eu sou o primeiro a levantar a mão. Quando pedir voluntário, eu sou o primeiro a ir. Mas eu estou fazendo isso com que ideia? De ser grande. Não é isso que Jesus está falando. Se você tirar esse versículo do contexto, você pode ser levado a pensar isso. O que Jesus está dizendo que o foco é o serviço. Nós não devemos fazer nada. E aí você pode abrir lá em Filipenses capítulo 2. Para colocarmos essa ideia em perspectiva. Filipenses capítulo 2. Versos 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Vamos ler juntos? Para todo mundo achar. Filipenses 2, versos 3 e 4. E folhinha passando.
A gente lê todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros o quê? Superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É assim que nós devemos servir, é assim que nós devemos nos engajar, é assim. Você pode vir em todos os cultos, sim, você pode estar envolvido em todos os ministérios, sim, você pode ser o primeiro a chegar, sim, você pode ser o último a sair, sim, se você estiver fazendo isso por humildade, considerando os outros superiores a você, não vendo somente o seu próprio bem, mas vendo também os interesses dos outros, aí você pode. Veja, não é uma condenação ao serviço, não é uma condenação à dedicação, não é para nós ficarmos olhando para o irmão e lá, está fazendo de tudo, está querendo ser grande. Não é isso. Esquece a vida do irmão. Faça o seu, com o coração no lugar certo, com o desejo no lugar certo. Busque glorificar a Deus através do seu trabalho. 3 lições, irmãos, para a gente tirar dessa parábola, desse ensinamento de Jesus. Em primeiro lugar, eu já falei, o foco do reino é o serviço. O nosso rei é um rei servo. O nosso rei deu o exemplo de que ele governa se entregando, ele governa se dando. É assim que o nosso rei se manifesta. É um rei servil. Se o nosso rei é alguém que serve, como nós, que somos súditos desse rei, estamos querendo ser servidos ou querendo algum tipo de glória e de honra que não nos pertence. Todo cidadão do reino dos céus, todo cidadão do reino de Deus é um servo e deve dedicar a sua vida a servir aos seus irmãos, porque nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Eu não tenho como dar um copo de água para Jesus. Eu não tenho como socorrer Jesus nas suas necessidades. Eu não tenho como socorrer Jesus em nada. Eu não tenho como fazer nada por Jesus. Eu sirvo a Deus servindo a você. Eu sirvo a Jesus servindo a você. O meu serviço é para você. O seu serviço é para mim. Nós devemos estar servindo uns aos outros, porque nós não temos como entregar absolutamente nada para Deus, porque Ele não precisa de nada. Quem precisa de algo é o nosso irmão. Então é a Ele que nós devemos servir. Quer servir a Deus? Sirva a pessoa que está do seu lado, sirva a pessoa que está atrás de você ou na sua frente, sirva aos seus irmãos. Assim você serve a Deus. Esse é o foco do reino, o serviço. Segundo, esse serviço, que é o foco do reino, é um serviço que traz glória para Deus. Nunca devemos servir, nunca devemos fazer nada buscando reconhecimento, buscando ser elogiados, ou que as pessoas sintam a nossa falta. Ah, não, eu vou ficar um mês sem ir na igreja porque as pessoas vão sentir minha falta. Vou ficar um mês sem pregar, vai todo mundo ficar perguntando, Guilherme, quando é que você vai pregar? Ai, Guilherme, você prega tão bem. Se é isso que eu quero, tadinho de mim. Vai ser muito legal, eu vou ficar um mês sem pregar e ninguém vai sentir minha falta. Porque nós não devemos ter esse foco. A glória é sempre para Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se o que nós fazemos chama a atenção para nós, nós estamos errados. Se eu, quando desço daqui, você se lembra mais de mim do que do texto, do que da escritura, eu estou fazendo errado. Você precisa sair daqui lembrando do que a palavra de Deus disse, não de mim. Daqui a 3 semanas, eu prefiro que você lembre do que foi dito do que quem disse. Você pode falar assim, não, porque semana passada eu aprendi uma coisa, você não lembra se foi o Guilherme, ou se foi o Gilson, ou se foi o Mateus, ou se foi o Richard, mas eu lembro que a palavra de Deus diz tal coisa. Esse é o propósito. Você se lembre da palavra. Terceiro, tudo é dado pela graça. Tudo, meus irmãos. Tudo. Não existe absolutamente nada que nós venhamos a receber de Deus que não seja pela sua graça. Eu e você não temos nenhum mérito, nunca teremos. Nunca.
Deus nos dá porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. Mas nós nunca teremos mérito. Se Deus te deu algo, se Deus te deu algum talento, se Deus te deu algum ministério, se Deus te deu algo para você fazer, fique feliz. Glorifique a Deus por isso, porque você pode servir a Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um ministério. Deus vai usar você poderosamente, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que seja. Basta que você se coloque nas mãos dele e ele vai te usar. E fique feliz por isso. Mas sempre será pela graça de Deus. Nunca por mérito. E todo aquele que achar que tem algum mérito, Deus, que é bom, vai fazer questão de nos lembrar do quão miseráveis nós somos. Paulo dizia que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que vinha esbofeteá-lo. Para quê? Para que ele não se exaltasse diante das revelações que ele recebia de Deus. E quando ele clamava a Deus pedindo: Senhor, afasta de mim, tira de mim esse espinho, Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta. Que nós possamos viver assim, meus irmãos, entendendo que tudo que temos, tudo que Deus nos dá, tudo que fazemos, tudo que Ele permite que a gente conquiste, tudo que Ele permite que a gente faça, todos os dons que Ele deu, tudo vem da graça dEle. E é Ele que deve ser glorificado por isso, sempre. Nunca eu, você e ninguém mais. Sempre aponte para Ele. Que nosso coração fique no lugar certo. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Pedi para você levantar, mas vamos orar. Depois vamos assentar novamente, que temos a oferta missionária hoje ainda. Nós não fizemos a oferta missionária na semana passada, mas vamos fazer agora no final. Mas vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa parábola. Porque a verdade, ó Deus, que nós podemos, sim, ter no nosso coração as mesmas ideias que Pedro e os apóstolos tinham. Nós podemos ter no nosso coração as mesmas ideias que a igreja primitiva tinha, ao olhar para os irmãos que cederam à pressão da perseguição e achar que eles não mereciam estar na igreja. O mérito sempre encontra um meio de se manifestar no nosso coração. A nossa natureza caída sempre tenta nos dar um caminho para que o pecado se manifeste, que a justiça própria se manifeste, que o louvor próprio se manifeste. Então, ó Deus, nós te agradecemos pela palavra, porque teu filho discerniu o coração de Pedro e dos apóstolos e Deus deu a eles uma advertência que chega para nós também nessa noite, de que nós podemos desfrutar de tudo que o Senhor graciosamente nos deu, mas nunca devemos achar que temos algum merecimento. O Senhor tem recompensas maravilhosas para nós. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor está nos levando para a Nova Jerusalém. O Senhor já nos deu a vida eterna, o Senhor já nos deu o perdão dos nossos pecados. Nós somos homens e mulheres livres, livres porque o Senhor nos libertou. Nós somos homens e mulheres que não são inimigos de Deus, mas são filhos de Deus. Tudo isso pela Tua graça. Vamos passar a eternidade contigo. Vamos viver na Nova Jerusalém sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma lágrima, sem nenhum choro. Vamos viver nos novos céus e na nova terra sem nenhum pecado. E passaremos os dias contigo, desfrutando da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, por toda a eternidade, desfrutando da criação por toda a eternidade.
Obrigado por isso, Deus. Obrigado por isso. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Se em algum momento da caminhada nós começamos a achar que temos algum merecimento. Porque a verdade é que quando nos convertemos a Ti, Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos a nossa maldade, reconhecemos as nossas inclinações, sabemos que precisamos de um Salvador e reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Mas conforme vamos caminhando contigo, conforme os apóstolos foram caminhando contigo e foram realizando coisas, e foram fazendo coisas, e foram vendo coisas acontecendo, em algum momento o mérito entrou no coração deles. Em algum momento o mérito entrou no coração da igreja que foi perseguida em Roma. Em algum momento o mérito entra no meu coração e no coração dos meus irmãos. Então perdoa-nos por isso. E faz conosco, Senhor, aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. E nos reconduz, ajusta o nosso foco, para que o nosso foco esteja no serviço, que o nosso foco esteja em servir o nosso irmão, que o nosso foco esteja em trazer glória para Ti, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja famoso, para que o Senhor seja lembrado. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe sermos enganados pelo nosso coração. E se preciso for, Senhor, não é o nosso desejo, mas se preciso for, nos dê um espinho também, porque a Tua graça nos basta. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos.